Por que um homem que parece ter tudo, uma família que ama, uma relação estável, um compromisso assumido, ainda assim decide trair? Esta é uma pergunta que me fazem quase diariamente. E a resposta vai muito além das explicações simplistas que você provavelmente já ouviu. Olá, sou Dra. Sofia Alencar, psicóloga especialista em relacionamentos, neurociência e comportamento humano, e hoje vamos mergulhar nas 5 verdades psicológicas que a ciência revelou sobre por que homens comprometidos traem. Verdades que raramente são discutidas abertamente, porque desafiam nossas noções mais básicas sobre amor, compromisso e natureza humana. E vou te dizer algo importante. Ao final deste vídeo, vou revelar a verdade número 0, aquela que aparece em 90% dos casos de infidelidade masculina, mas que a maioria das mulheres prefere ignorar porque mexe com algo muito profundo sobre a própria identidade feminina. Então respire fundo. Prepare-se para o que vem pela frente, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua forma de entender relacionamentos. E antes de começar, quero deixar algo muito claro. Compreender os mecanismos psicológicos e neurobiológicos por trás da infidelidade masculina não significa justificar o comportamento ou minimizar a devastação emocional que causa. A traição quebra a confiança, destrói compromissos e deixa cicatrizes profundas. Meu objetivo aqui não é oferecer desculpas para comportamentos inaceitáveis, mas sim proporcionar clareza baseada em evidências científicas. Porque quando você compreende verdadeiramente o que está acontecendo, você recupera poder, o poder de fazer escolhas informadas, de proteger sua saúde emocional e de distinguir entre situações onde há possibilidade real de mudança e aquelas onde você precisa seguir em frente. E antes de continuarmos, preciso pedir algo muito importante para este canal. Se você está assistindo este conteúdo e sente que pode te ajudar ou ajudar alguém que você conhece, por favor, inscreva-se no canal e dê like neste vídeo. Não só pelos números, mas porque assim o YouTube vai entender que este tipo de conteúdo, este conhecimento baseado em ciência e psicologia, valioso para você e vai mostrá-lo a mais pessoas que também precisam dele. Há milhares de mulheres por aí que estão passando por isso na solidão, pensando que estão loucas, e sua inscrição pode ajudar a que esta mensagem chegue a elas. Então faça isso agora, leva apenas 2 segundos e vamos continuar. A primeira verdade psicológica que precisa ser dita é esta. A maioria dos homens que traem não planejou trair. Isso soa contraditório, eu sei. Como alguém pode fazer algo tão significativo sem planejar? Mas a neurociência nos mostra que a infidelidade masculina raramente é resultado de uma decisão consciente e premeditada. Em vez disso, é frequentemente o resultado de uma série de microdecisões aparentemente inofensivas que progressivamente corroem os limites do relacionamento. Em meu consultório, atendi Marcos, um engenheiro de 47 anos, casado há 19 anos, que teve um caso com uma colega de trabalho. Quando perguntei quando ele decidiu que iria trair sua esposa, ele ficou genuinamente confuso. Eu nunca decidi isso, ele disse. Começou com almoços de trabalho, depois viraram conversas mais pessoais. Ela me entendia de um jeito que eu sentia que minha esposa não entendia mais. Quando percebi, já estava emocionalmente envolvido. Esse padrão é extremamente comum e revela algo crítico sobre como o cérebro masculino processa conexão e intimidade. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e controle de impulsos, frequentemente racionaliza cada pequeno passo como aceitável, enquanto evita confrontar a trajetória geral do comportamento. É como descer uma escada. Cada degrau parece apenas um pequeno passo, até que você olha para trás e percebe o quão longe desceu. Os homens têm uma capacidade notável de compartimentalizar, de separar diferentes áreas de suas vidas em compartimentos mentais que não se comunicam entre si. Isso permite que mantenham uma autoimagem de pessoa ética enquanto, simultaneamente, se envolvem em comportamentos que contradizem essa identidade. Do ponto de vista neurobiológico, isso se relaciona com algo que chamamos de dissonância cognitiva. O cérebro masculino está fazendo algo que entra em conflito com a imagem que tem de si mesmo, com os valores que diz ter, com os compromissos que assumiu. E essa dissonância gera uma série de mudanças neuroquímicas e comportamentais, que são detectáveis se você souber o que procurar. Essa é a razão pela qual muitos homens descrevem a infidelidade como algo que simplesmente aconteceu, não como algo que planejaram.
Eles não são necessariamente mentirosos ao dizer isso. É genuinamente como vivenciaram o processo em suas mentes. A segunda verdade psicológica é profundamente desconfortável, mas absolutamente essencial. A maioria dos homens não trai porque está infeliz no relacionamento primário. Trai porque está buscando uma versão de si mesmo que perdeu ou nunca teve. Deixe-me explicar o que isso significa. Em décadas de trabalho clínico, observei um padrão consistente. Homens que traem frequentemente relatam satisfação com suas parceiras e com o relacionamento em aspectos fundamentais. Eles genuinamente amam suas esposas, valorizam suas famílias e não têm intenção de terminar o relacionamento. Então, o que está acontecendo? A resposta está no conceito psicológico de identidade fragmentada. À medida que os homens assumem papéis de esposo, pai, provedor e profissional, partes de sua identidade anterior, a versão mais jovem, mais espontânea, mais aventureira de si mesmos, frequentemente ficam suprimidas. A infidelidade oferece uma oportunidade de reconectar-se com essas partes perdidas. Não é sobre a outra pessoa em si, mas sobre quem ele se torna quando está com ela. Atendi Fernando, um advogado de 52 anos que teve um caso com uma mulher 15 anos mais jovem. Com ela, eu me sentia como me sentia aos 30 anos, ele me disse. Espontâneo, engraçado, sem o peso das responsabilidades. Minha esposa me vê como o pai dos nossos filhos, o provedor da casa. Com a outra, eu era só Fernando, o homem que fazia ela rir. Essa busca por identidade é particularmente intensa em homens entre 40 e 55 anos, o período que muitos psicólogos chamam de crise de meia-idade. Durante essa fase, há uma consciência crescente da mortalidade, uma sensação de que o tempo está passando e que certas possibilidades estão se fechando. O cérebro masculino, nesta fase, está particularmente vulnerável à atração de experiências que o façam sentir-se jovem, vital, desejável novamente. A outra mulher não é necessariamente mais bonita ou mais interessante que a esposa. Ela simplesmente representa uma versão alternativa de sua vida, uma estrada não tomada, uma possibilidade de ser alguém diferente. A terceira verdade tem a ver com validação e ego masculino. Os homens traem porque precisam de validação externa, constante para sua masculinidade, e quando essa validação diminui no relacionamento primário, eles a buscam em outro lugar. A sociedade constrói a masculinidade de uma forma muito frágil, baseada em provas constantes de virilidade, desejo, conquista. Um homem não simplesmente é masculino, ele tem que constantemente provar que é masculino. E uma das formas primárias de provar isso é através do desejo sexual de mulheres. No início do relacionamento, quando você olhava para ele com desejo, quando o buscava sexualmente, quando o fazia sentir-se irresistível, isso alimentava profundamente seu senso de masculinidade. Mas com o tempo, a intimidade se transforma. Vocês se tornam companheiros, parceiros de vida, pais. A paixão inicial diminui, é natural e saudável. Mas muitos homens interpretam essa diminuição como perda de seu valor como homens. Atendi Ricardo, um empresário de 48 anos, que teve um caso com uma estagiária de 28 anos. Minha esposa me ama, ele disse, mas não me deseja. Ela me vê como um bom pai, um bom provedor, mas não como um homem que a excita. Com a estagiária, eu via nos olhos dela aquele olhar que minha esposa tinha quando nos conhecemos. Isso me fazia sentir vivo, potente, desejável. Este aspecto da infidelidade masculina, particularmente difícil de aceitar, porque coloca parte da responsabilidade em algo que não é culpa de ninguém. A evolução natural da intimidade em relacionamentos de longo prazo. A paixão inicial, aquele desejo intenso e constante, neurobiologicamente insustentável a longo prazo. O cérebro não pode manter esses níveis de dopamina, noradrenalina e oxitocina indefinidamente. Mas muitos homens não compreendem isso e interpretam a transformação do desejo, apaixonado em amor, companheiro, como rejeição pessoal. A quarta verdade psicológica sobre oportunidade e testosterona. Os homens traem porque o cérebro masculino está biologicamente programado para responder à oportunidade sexual de forma quase automática. Isso não é desculpa. É apenas realidade neurobiológica que precisamos entender. A testosterona, esse hormônio que os homens têm em quantidades muito maiores que as mulheres, afeta profundamente o cérebro e o comportamento. Ela aumenta a libido, a busca por novidade sexual, a resposta a estímulos sexuais e diminui o controle de impulsos.
Quando um homem está em um ambiente onde há oportunidade de infidelidade, uma colega atraente que demonstra interesse, uma situação de viagem onde não há vigilância social, seu cérebro responde de forma muito diferente do cérebro feminino. Estudos de neuroimagem mostram que quando homens veem imagens de mulheres atraentes, há ativação imediata em áreas do cérebro relacionadas à recompensa e motivação. Para mulheres, essa resposta é muito mais moderada e depende de contexto emocional. Isso não significa que os homens sejam escravos de sua biologia, mas sim que precisam de maior esforço consciente para controlar impulsos. Atendi Paulo, um piloto de 44 anos que teve múltiplos casos durante viagens de trabalho, longe de casa, em outra cidade, onde ninguém me conhece. É como se as regras normais não se aplicassem. Ele explicou. Eu não sou essa pessoa em casa. Mas quando estou em um bar de hotel, uma mulher atraente me aborda. Meu cérebro simplesmente desliga os freios. Esse fenômeno tem um nome em psicologia: desinibição situacional. Quando os homens estão fora de seus contextos habituais, longe das pessoas que os conhecem, as barreiras psicológicas contra comportamentos que normalmente evitariam diminuem significativamente. O córtex pré-frontal, que normalmente exerce controle sobre impulsos, fica menos ativo. É como se o superego freudiano, aquela parte que internaliza as regras sociais e morais, temporariamente se enfraquecesse. A quinta verdade psicológica, e talvez a mais complexa, os homens traem porque o cérebro masculino processa intimidade emocional e física de forma completamente diferente do feminino. Para a maioria das mulheres, sexo e emoção estão profundamente entrelaçados. É extremamente difícil para uma mulher ter relações sexuais com alguém sem desenvolver algum nível de conexão emocional. O cérebro feminino, durante o sexo, libera grandes quantidades de oxitocina, o hormônio do apego, criando vínculos emocionais. Para muitos homens, especialmente em contextos de infidelidade, sexo e emoção podem estar completamente separados. Eles podem ter relações sexuais com outra pessoa e genuinamente não sentir que isso afeta seu amor pela esposa, porque em suas mentes são coisas completamente diferentes. Atendi Carlos, um médico de 50 anos que manteve um caso físico por 2 anos sem envolvimento emocional. Eu amo minha esposa, ele disse com total sinceridade. O que tenho com a outra mulher é apenas físico. Não converso com ela sobre minha vida. Não compartilho meus sentimentos, não penso nela quando estou com minha família. É apenas sexo. Para sua esposa, quando descobriu, isso era incompreensível. Como ele poderia dizer que a amava enquanto estava sexualmente com outra? Mas do ponto de vista neurobiológico masculino, faz sentido. O cérebro dele genuinamente separou essas duas experiências em compartimentos que não se comunicam. Essa capacidade de compartimentalização é simultaneamente a razão pela qual muitos homens conseguem manter infidelidades por longos períodos sem que isso afete visivelmente o relacionamento primário, e também a razão pela qual, quando descobertos, têm tanta dificuldade em compreender por que suas parceiras estão tão devastadas. Para eles, a infidelidade física não diminuiu o amor que sentem. Para suas parceiras, a traição física é uma traição total, emocional, do próprio conceito de relacionamento. E agora, antes de revelar a verdade número 0 que prometi no início, deixe-me dizer algo fundamental. Entender essas 5 verdades psicológicas não significa aceitar a infidelidade como inevitável ou desculpável. Significa compreender as vulnerabilidades masculinas para que você possa tomar decisões informadas. Alguns homens, mesmo com todas essas vulnerabilidades neurobiológicas, escolhem a fidelidade todos os dias. Eles reconhecem seus impulsos, mas conscientemente decidem não agir sobre eles porque valorizam o compromisso, mais do que a gratificação momentânea. Esses são os homens que merecem seu amor e confiança. A verdade número 0, aquela que está na raiz de todas as outras, é esta: os homens traem porque vivemos em uma sociedade que lhes ensinou que sua masculinidade está baseada em conquista sexual, não em compromisso emocional. Desde muito jovens, os meninos aprendem que ser homem é conquistar, acumular experiências, nunca parecer fraco ou dependente emocionalmente. A fidelidade, nesse contexto cultural, pode ser vista subconscientemente como fraqueza, como limitação de sua masculinidade. Um homem fiel não é celebrado por seus pares da mesma forma que um homem conquistador. Essa programação cultural profunda cria uma contradição interna entre o que eles
conscientemente querem um relacionamento estável e amoroso, e o que subconscientemente buscam, validação de sua masculinidade através de conquistas sexuais. Mudar isso requer não apenas trabalho individual, mas transformação cultural em como criamos nossos meninos e definimos masculinidade. Até que isso aconteça, cabe a você escolher homens que tenham feito o trabalho interno de questionar essas programações, homens que definam sua masculinidade por integridade, não por conquistas. E agora, para finalizar, quero que você reflita sobre algo. Se você está em um relacionamento onde sente que essas vulnerabilidades estão presentes, o que você pode fazer? Primeiro, entenda que você não pode controlar as escolhas dele, mas pode controlar as suas. Você pode escolher ficar ou ir embora. Você pode escolher investir em comunicação profunda ou aceitar que talvez esse relacionamento não seja saudável para você. E lembre-se sempre, você merece um relacionamento onde não tenha que estar constantemente preocupada com infidelidade, onde possa confiar plenamente, onde seu parceiro escolha você todos os dias, não por obrigação, mas por desejo genuíno. Agora, antes de me despedir, preciso pedir algo essencial. Se este conteúdo te ajudou, se te deu clareza ou perspectiva diferente, por favor, inscreva-se neste canal, ative o sininho de notificações e dê like neste vídeo. Isso ajuda enormemente a que o algoritmo do YouTube mostre este conteúdo a mais pessoas que também precisam desta informação. Compartilhe este vídeo com amigas que possam se beneficiar. Deixe nos comentários suas reflexões, suas experiências ou perguntas. Os comentários deste canal são uma comunidade de apoio mútuo onde aprendemos umas com as outras. Sua história pode ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo e se sentem sozinhas. Também adoraria saber que outros temas relacionados a relacionamentos você gostaria que eu abordasse em vídeos futuros. Cuide-se muito, valorize-se e nunca esqueça que você merece amor verdadeiro, honesto e comprometido. Não se contente com menos. Até o próximo vídeo.